debaixo de uma palavra de fé, de perseverança, de fidelidade a Ti, antes de qualquer coisa, de fidelidade um ao outro. Temos uma aliança contigo, Senhor. Por causa dessa aliança eterna, também a aliança um com os outros, como casais, como cônjuges, mas também, Senhor, como irmãos na fé. Nós queremos caminhar juntos em nome de Jesus. A Tua abundante graça sobre cada casal aqui, Senhor, trazendo renovo, trazendo uma nova medida de fé, de expectativa do Teu novo tempo, do Teu óleo regando, da Tua chuva, Senhor, trazendo o frescor do Teu Espírito, em nome de Jesus. Abençoamos a cada um, cada matrimônio aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Impressionante como o tempo vai passando, né? Tantas coisas a compartilhar. Aleluia. Mas que precioso esse tempo juntos. Sabemos que tem sido bastante intenso e queremos encorajar cada um de vocês depois de retomar esse material. Vamos tentar passar para vocês todas as coisas que a gente conseguir. Algumas a gente vai tirar foto, outros vamos enviar PDF, tanto de livretos como de resumos, tá? E queremos que vocês possam ter todo esse material na mão, amém? E como um direcionamento, claro, sem abusar da autoridade aqui, mas falando em nome da equipe, uma autoridade apostólica sobre cada localidade, sobre cada casal, para que vocês possam continuar trabalhando em cima desse material, amém? Não pode ser apenas um retiro maravilhoso, né, que tivemos lá em Guajará-Mirim, e tudo, né, de toda a graça que o Senhor tem se derramado, mas que seja um start, um começo de um novo tempo em cada matrimônio aqui, amém? Cada casal possa fazer algo novo diante do Senhor, amém? Em todas as áreas, espírito, alma e corpo. Então eu sei, a gente está atirando meio como uma bazuca aqui, atingindo todo mundo, ninguém escapa, né? Teve uma irmã que falou aqui que o lombo já está doendo de tanta coisa, né? Então assim, todos nós estamos, né? E quem prega mais ainda, né? Quem fala é mais atingido ainda, porque tudo diante do Senhor, né? A gente é realmente a ação do Espírito Santo. Mas queremos que depois vocês, como casais, não deixem de retomar, não deixem de conversar, estudar, ministrar com os discípulos, retomar isso, os presbíteros das localidades, retomem isso. Se precisamos passar vários, né, meses até em cima desse material para que seja bem consolidado. Não tenho como exagerar a importância disso, amém? Em nome do Senhor Jesus, aleluia, que alegria. Passei a tarde, depois de tirar uma soneca, né, mas buscando o Senhor para saber que direcionamento hoje de noite, porque amanhã de manhã já separamos direto depois do café, homens e mulheres, vai ser lá na escola, é isso? Né? Vai ser direto lá, temos 2 salas com ar-condicionado, tá? Então as gurias ali, os rapazes comigo, e vamos ter 2 horas, né? Então vai ter um tempo bom de qualidade naquilo que o Senhor vai nos trazer amanhã. Só que daí a gente não retorna todo mundo junto, né? A gente já depois vai para o almoço, né? E depois alguns já tem que ir saindo, voltando para suas cidades, alguns ainda ficam para amanhã de noite, né? No encontro que nós vamos ter de cooperadores, lá na chácara, né? No sítio, na tardezinha ali de noite, e ainda segunda-feira de noite com toda a igreja, né? Aqui nesse local, é isso? Então vamos estar juntos ainda, não só voltamos terça, né? Isso mesmo. Então assim, ainda temos uma pegada juntos, e tem, claro, tanta coisa que a gente gostaria de entrar. Antes de entrar
na palavra. O Senhor me confirmou a respeito da salvação de toda a casa. E vamos ter 2 testemunhos, poderíamos ter mais ainda, mas vamos ter 2 testemunhos que vai confirmar esse princípio santo da presença do Senhor, né? Daquilo que, para que também nós fomos criados e gerados como casais. Então tudo vem dele, tudo é por meio dele, mas também tudo é para ele, né? E a salvação de toda a nossa casa é para o propósito eterno de Deus. E a nossa família, nosso casamento é para a glória de Deus, é para servir a Ele, servir na sua igreja. Então o casamento não é algo voltado para nós, mas como é de Deus, por meio de Deus e para Deus, tem que ser para o serviço dele. Agora deixa eu trazer 2 coisas antes de entrar nisso, né? Como temos bastante tempo hoje de noite, não precisamos correr, mas me lembrei de 2 coisas que eu quero tocar. Uma, depois eu tiro foto, senão alguém transcreve. Não sei de que retiro de casais eu ganhei isso aqui, mas eu guardei. Já está quase perdendo a cor aqui. O amor é algo a ser apreendido. Começa assim. Não é um sentimento adquirido num passe de mágica, nem de forma definitiva num só momento. O amor amadurece através de uma avaliação honesta da personalidade do outro e de experiências compartilhadas ao longo do tempo. Quando a palavra do Senhor fala inúmeras vezes de nós lembrarmos da mulher da nossa mocidade, né? Do homem da tua mocidade, quantas coisas nós já passamos. Como é bom poder, nós mesmos já na terceira idade, a Marta diz: John, tu está ficando velhinho. Eu não aceito muito, né? Por mais que eu aproveite a vaga já de idoso, né? E eu sou o primeiro da fila. A melhor coisa do avião é poder ser idoso. É melhor que cartão diamante, tu pode ir na frente, né? Mas ainda não consegui me convencer que eu tenho uma certa idade, né? Mas que coisa boa, temos tantas lembranças ao longo da caminhada, e ainda vamos ter muitas outras. Então, de experiências compartilhadas ao longo do tempo. O amor é amizade. Você, esposa, é a melhor amiga do teu marido. Você, marido, é o melhor amigo da tua esposa. Ou tem alguma outra pessoa que é mais amiga ou mais amiga? Se tem, é muito perigoso. Está fora do propósito. Porque a tua melhor amiga é a tua esposa. O teu melhor amigo é o teu esposo. A igreja diz amém? Amém. Como nós já temos mencionado desde o princípio, é um trabalho em equipe. O amor é um trabalho em equipe. Você completa o teu cônjuge ou compete? Batidinha da cabeça, né, na parede. Nós não fomos chamados para competir quem é o melhor, quem fez errado. O casamento não é um tribunal de certo e de errado. O casamento, de Stephen Kahn, é um forno de amalgar, de nós derreter juntos, nos amalgamando numa só substância juntos. Não tem partidos. No início do casamento, a gente tinha alguns quiprocós e dava aquela peleia, né? Marta é uruguaia, eu sou sueco, sangue viking, né? E ali, sangue guerreiro tucumano, né? Esses só os de 60 sabem mais do que eu, né? Na década de 60, 70 tinha esses guerreiros lá no Uruguai, né? E a Marta, ela é firme, e eu sei porque Deus fez ela firme, porque só uma mulher firme para me ajudar, porque eu não sou muito fraco, né? Então, para me ajudar, tem que ser uma mulher que eu orei, eu busquei o Senhor. John, tu precisa me ouvir. Aí disse, ela já orou, já jejuou, ela disse, eu estou feito em pouca banho, não adianta, eu tenho que me arrepender disso, né? Então, assim, só dessa maneira
Mas muitas vezes, quando havia essas coisas, a gente ficava, às vezes parecia em trincheiras opostas, cada um atirando os mísseis e as coisas, as acusações. Eu puxava ela para perto e disse: Marta, nós estamos no mesmo lado, estamos no mesmo time, nós não somos adversários, nós não competimos, nós completamos um ao outro. O amor é respeito mútuo. Você valoriza as opiniões, as ideias, os sentimentos do teu cônjuge, mesmo quando eles são diferentes dos seus? Aí complica. Porque quando é tudo igual, a gente valoriza. Mas quando difere, aí dá aquele choque assim. Nós precisamos aprender a respeitar e valorizar. Amor é honrar. Você trata seu cônjuge como um tesouro especial que Deus confiou em suas mãos. Além de Deus, existem coisas ou pessoas que tu valoriza, ou você valoriza mais do que a ele ou do que a ela. Aí precisamos arrepender. Amor é fidelidade. Teu marido tem certeza absoluta de que ele é o único homem na tua vida? A tua esposa tem total confiança de que ela é a única mulher na tua vida? Amor também é misericórdia. Você oferece perdão completo e incondicional ao teu cônjuge? Ou quando está irritado, frustrado, irritada ou frustrada, em crise, faz cobranças de fatos e atitudes do passado, utilizando aquela famosa lista negra, que tu guarda ali as 7 chaves, e quando precisa tira lá do banco. Não coopera. A palavra fala que Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Você diz amém? Amém. O amor também é romantismo. Vocês ainda namoram? Vai lá. Ô, glória. Eu gosto muito do Dani e da Selma. Quando muitas vezes estamos com eles, agora tivemos há poucas semanas lá em adoração, discipulado 20 anos, e saímos com eles na noite que eles reservam para eles namorar. E aí nos incluíram no namoro deles. Fomos jantar fora, num restaurante lá chamado Van Gogh, muito gostoso. E ficamos ali, né, conversando. E o Dani e a Selma, eles são discípulos assim, eles já sentam e já abrem tudo. Eles não se poupam, eles, né, lá entre nós há muitos anos, né, já falando, quem ama, entrega. Claro que para as pessoas certas, não é de qualquer maneira, né, mas quem ama, entrega. Ou seja, abre os assuntos, pede ajuda, não protege negativamente o cônjuge, escondendo as falhas. Não, olha, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de abertura aqui. E o Dani e Selma são discípulos, sim, eles aproveitam porque é tão pouco tempo que a gente tem junto, e tão especial quando estamos juntos. Então eles tinham aquela noite, a noite deles de namoro, eles disseram, vem jantar conosco. Eles, claro que sim, mas nós não ficamos só na janta, né? Nós tivemos uma entrada profunda de companheirismo, de amizade, de amor. Hoje eles são discípulos maduros, mas mesmo assim sempre se colocam com essa submissão e essa transparência. Aí é fácil trabalhar, aí é fácil servir, né? Mas eles continuam namorando. Eu acho a maior graça. Não, estamos hoje na nossa noite de namoro. Toda semana eles têm uma noite. Uau! Uau! Tem mais de 15, 20 anos. Uau! Fala a Deus. Os pastores, especialmente, nós precisamos noite da família, mas não só noite da família, noite do casal. Meditei muito sobre entrar mais profundamente também sobre essa área sexual e quanto nós precisamos tirar um tempo só do casal, tirar um tempo de love, de ter um tempo de qualidade. Quem tem crianças pequenas, deixe com os vós. Os avós são lindos, são maravilhosos,
foram feitos por Deus para cuidar das crianças, para que você possa namorar. Tá? Olha, é uma bênção. Só mais tempo de pegar esse golpe. Tá? Mas olha, estou falando aqui sobre romantismo e dando um estoque, mas eu me lembro quando a Marta e eu, recém-casados, 3 pequenos, né, às vezes complicava a história, e aí a gente perguntava para os pais dela foram sempre sensacionais, e perguntava: a gente pode deixar aí as crianças, a gente precisa fazer umas compras, né, e as compras eram demoradas, e levava toda a tarde, só que antes das compras a gente deixava as crianças lá e estava correndo para casa. Ter um tempo sozinhos, sem criança, é uma maravilha que tem criança pequena. Traz um renovo, traz um bem-estar da parte do Senhor. Depois a gente fazia as compras, né? Já liberava mais um crédito para a esposa, né? Já estava suprindo, alegre, feliz. Então, mas como faz bem tirar um tempo especial, amém? De cuidado, de santidade. Ainda vocês se tratam com palavras ternas e bonitas? Vocês têm verbalizado, expressado esse amor um ao outro? Eu te amo, eu te quero, é precioso, é preciosa, eu ainda continuo apaixonado por ti, apaixonado por ti. Tu és o homem da minha vida, tu és a mulher do meu coração. Você precisa expressar isso. Ah, mas eu já falei para ela há 35 anos atrás que eu amava e eu não mudei de ideia, então não precisa ficar falando. Isso aí, Jeová, isso aí é grosso, né? Você não aprendeu nada. Tem que escutar a música do Dani Souza que nós cantamos aqui 500 vezes, né? Eu quero aprender. Então precisamos disso. O amor também procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Amém? Nós vamos tirar uma foto disso. Se não der para tirar uma foto, nós passamos a limpo. As irmãs que têm toda a graça de costura, de fazer crochê, bordar, essas coisas assim, ou pintura, pode fazer um quadro. Amém? Colocar bem na tua casa. Os homens podem fazer um cartaz. Amor é algo assim, é amizade, é trabalho em equipe, Senhor, respeito muito. Como é? O homem faz assim, um checklist aqui já, né? A mulher já faz um quadro. O homem faz, ai, aqui eu estou mal, ai, Senhor, aqui eu estou negativo, ai, Senhor, né? Já muda. Não, tudo bem, pode colocar na tela do teu computador, pode colocar, né, nas tuas folhas de pendência, como homem, aonde for. O importante é que você faça isso. Amém? Em nome de Jesus. Antes de entrar ainda, tem um texto em 1 Coríntios 7. Abra comigo. Só vou tocar, porque o Senhor me disse para não deixar de passar. A palavra fala em 1 Coríntios 7:3. 1 Coríntios 7:3. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sem o marido semelhantemente. E depois ele diz: não vos priveis um ao outro. Quando eu fui estudar, há muitos anos atrás, sobre toda essa área sexual, eu descobri que essa palavra não vos priveis é a mesma palavra não vos defraudar. Não defraudeis uns aos outros. E eu fiquei tão surpreso, porque eu estava acostumado, conforme 1 Tessalonicenses 4:7, que ele fala assim, que não fomos chamados para impureza, e como solteiro, se eu cortejasse mais com uma mulher, e eu entrasse em alguma impureza, excitando, negativamente, no sentido de trazendo algum carinho que fosse uma excitação sexual, ainda como solteiro, eu estaria defraudando ela. Seja um beijinho, seja uma beijoca, seja um abraço, não precisaria ser muita coisa. Se ela, o homem,
provocasse no tempo do namoro, nós estaríamos defraudando, porque não poderíamos satisfazer, porque ainda não estávamos casados, então não poderia ter relação e estava ali excitando algo que não poderia ser cumprido, a não ser em pecado diante de Deus. Antes de casarmos, atenção, o diabo faz de tudo para cairmos na área sexual. Ele investe maciçamente para que calhamos em pecado. Então, a palavra fala que isso é um pecado então de fornicação ou sexo antes do casamento. Agora, qual foi a minha surpresa? Depois de casar, agora eu estou debaixo de bênção. Estou debaixo de bênção, de graça. Fui abençoado, fomos abençoados para desfrutar da nossa relação conjugal. O que o diabo faz? Faz de tudo para que nós não tenhamos a bênção. Ele investe maciçamente para que, de todas as maneiras, começamos a defraudar um ao outro. O que é defraudar o outro no casamento? É não suprir o outro. Quando nós não nos entregamos de coração para suprimento, para satisfação, para alegria, para acolhimento na vida conjugal um do outro, diante do Senhor, a palavra diz que eu estou defraudando a minha esposa. Numa versão em inglês diz: pare de defraudar um ao outro, se afastando um do outro, não tendo relação. Aqui ele fala que a única exceção é em mútuo acordo para oração e jejum. Mas o casal não pode estar todos os dias orando e jejuando, semanas por semanas, e orando numa espiritualidade hiper espiritual que não é espiritual, porque o espiritual é você, esposa, suprir generosamente o teu marido. Você, marido, procurar de todas as formas, com santidade, suprir a tua esposa. Você diz amém? Amém. Então me veio muito forte que tem casais, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro do reino, que tem ensino, esclarecimento sobre isso, mas que vivem se defraudando, onde deixa tanto qualquer um dos cônjuges com necessidades, com frustração. E Deus tem me falado há muitos anos que também nessa área vale João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você diz amém? Amém. Nós precisamos, como casais, ter uma conversa transparente, aberta. Estava lendo uma frase aqui do Moisés, e com isso encerro. Ele fala que se eu não posso subir com o Espírito Santo no meu leito conjugal, então não posso nem subir a cama. Porque o Espírito Santo tem que ser parte da nossa intimidade sexual. Não é qualquer coisa que vale. Não, a palavra fala eleito sem mácula. Nada do mundo, nada das coisas das trevas. Eu não tenho que introduzir nada deste mundo para ser padrão para realização ou gozo com a minha esposa ou com meu marido. O padrão é Cristo. É santidade ao Senhor. Amém? Aleluia, Senhor Jesus. Pai, nos falando sobre esse assunto, que ao conversarmos na volta para casa, na intimidade da conversa do casal no quarto, possamos ser generosos em dar e repartir. Possamos ter um coração de acolher e suprir a nossa esposa ou nosso marido. Não tenhamos nada ilícito, nada de impuro na nossa relação, porque é santo diante de Ti, mas também é uma santidade real da parte do Senhor, que é para alegria, que é para gozo, é para deleite, desfrutarmos dessa intimidade na presença do Senhor. E nós profetizamos aqui sobre cada casal plenitude, abundância de graça,
na fase, na idade que cada um de nós temos, vai mudando as situações, mas que cada um de nós tenhamos plenitude de alegria na presença do Senhor, em cada etapa da nossa vida, suprindo um ao outro, com alegria, com gozo de poder alegrar a esposa amada ou ao marido querido, em nome do Senhor Jesus. Traz santidade sobre todo esse assunto, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Aleluia. Então vem comigo. Vem comigo. Atos 10 e Atos 11 vai nos trazer, voltando ali para PowerPoint, da salvação de toda a minha casa. E eu sei que essa noite vai ser uma noite de fé. E nós vamos ter alguns testemunhos aqui lindos, tá? Que vai nos encher de fé de que o nosso Deus nos gerou, nosso casamento é para o propósito eterno de Deus, é para a glória de Deus, é para a multiplicação de muitas vidas. Então, eu creio que foi meados de 90, Deus foi trazendo para a minha vida essa revelação sobre o conceito do que é o oikos na presença de Deus. Do que é essa revelação dessa palavra casa, família, que no grego não é somente pai, mãe, filhos, família, núcleo básico, mas ele é um conceito amplificado, incluindo conhecidos, amigos, íntimos, parentes, familiares, sim, mas também vizinhos, colegas de trabalho. Ou seja, Deus quer alcançar todos ao meu redor. E quando nós começamos a ouvir e falar sobre isso, eu creio que foi Ralph Nader que introduziu, pelo menos para mim, esse conceito, esse entendimento. Quando nós vemos então que nesse processo de ganhar vidas, de consolidar, discipulando e enviando essas vidas, tá? Não é propriedade exclusiva do G12, então se alguém não se assusta, não tem nada a ver, são palavras bíblicas, mas entendendo que quando o Senhor fala, Ele quer a salvação de toda a nossa casa, toda a nossa família, nossa rede de influência, nossos contatos, familiares, parentes, sim, mas também amigos e colegas. E o texto por excelência que traduz isso é Atos 10 e Atos 11. O primeiro texto aqui vai nos falar de Atos 10 e 24. Tu pode abrir comigo, né, o capítulo. Vou pensar contigo aqui algumas palavras, porque é maravilhoso, vai gerando fé em nosso coração de uma forma, numa medida quase exagerada, porque a palavra fala aqui que Cornélio era um homem temente a Deus. E quando eu fui revisar essa palavra, pela primeira vez veio não somente ele, mas toda a sua casa era temente a Deus. Isso está nos versículos primeiros ali de Atos 10. Ele era um homem temente a Deus, com toda a sua casa, versículo 2, fazia muitas esmolas, ofertas, e de contínuo orava a Deus. E esse homem então, observando, né, claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou e chamou ele pelo nome, dizendo: Cornélio. Esse, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: o que é o Senhor? Que é Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Parênteses, interessante, né? Um contato, não era nem discípulo, ele não era batizado ainda, não tinha se batizado no Espírito, mas ele era fiel nas ofertas, nas orações. E a palavra fala que tudo isso subia diante de Deus. Imagina nós como discípulos, as nossas ofertas, nossos dízimos. Oh, Jeová, tudo contabilizado na contabilidade celestial. Oh, Senhor, o Senhor vai observando nossa generosidade, nossa fidelidade, nossas orações, vai enchendo o cálice, diz lá em Apocalipse. O anjo continua falando: chama, Simão Pedro, envias
mensageiro a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o apóstolo. Ele está hospedado na casa de outro Simão. Esse Simão é o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. CEP 91 220 050. CPF, Instagram, WhatsApp, né? Ele deu todos os detalhes. E olha que ele não era nem discípulo, ele era um contato aberto. E o anjo conhecia ele pelo nome. Sabia a quem chamar. Conhecia o nome de Simão Pedro, o apóstolo, também isso não é muita novidade, ele era um coluna da igreja depois, mas sabia até onde ele estava morando. Era numa residência de frente para o mar. Morava junto com Simão, também era, né, mesmo nome que o Simão teve, só que era Simão o curtidor. Tu não fica apaixonado por um Deus que te dá tanto detalhes, que é preocupado com as nossas vidas e a vida dos novos que vão se converter? Amém. Que maravilha, Senhor. Então, versículo 7, logo que se retirou o anjo, então ele chamou 2 dos seus domésticos, 2 dos seus escravos, os servos, e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Ele era um centurião. Centurião, ele tinha quantos soldados embaixo do seu comando? Em torno de 100. Centurião vem de 100 soldados. Ele era comandante de 100 soldados. Ele pegou um deles, que era um soldado piedoso. Manda chamar Pedro. Agora, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque é muita riqueza, né? Mas ao mesmo tempo, Pedro sobe antes de comer, antes do almoço ficar pronto, ele sobe e tem uma visão. E o anjo também. E a palavra do Senhor. E se repete 3 vezes. Esse nosso Deus, ele é tremendo. Aleluia. E ele diz: aquilo que eu considero puro, não considera imundo. Quando nas 2 últimas vezes eu ministrei sobre essa palavra, na verdade 3, tenho ministrado 3 vezes, foi no Rio de Janeiro, depois foi em Porto Alegre e em Canoas. Deus começou a trazer uma palavra profética exatamente nesse contexto. Para nós alcançarmos as pessoas, eu e você precisamos sair da nossa caixinha. Precisamos sair do nosso enquadrado. Pedro estava bloqueado por ser judeu, né? E ele, Cornélio, gentil, ele não poderia nem entrar na casa do Cornélio, e muito menos comer com eles. Mas o Senhor falou: o que eu considero santo, não considera tu imundo. Preste bem atenção nesses próximos dias. Deus vai fazer tu entrar em contato, e eu também, com pessoas que nós poderíamos com nossos olhos olhar com rejeição, com preconceito, com discriminação. Mas o Senhor diz: é para esses que eu quero resgatar. Não vim para os santos, eu vim para os doentes. Amém. O anjo diz: à tua porta ali 2 homens, vai com eles, não duvide, alcance e vai com eles. E eles chegaram então na casa de Cornélio. Cornélio estava esperando por eles. Cornélio tinha reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Só que também, junto com a comitiva, com Pedro, tinha 2 dos seus domésticos, 2 dos seus servos e mais um soldado. Então você acrescenta aqui, né? Cornélio, seus parentes, amigos íntimos, o soldado e os 2 servos. No mínimo, essa é toda a casa. Quando ele narra depois, em Atos 11, 14, ele vai falar então o qual te dirá palavras, diz o anjo para Pedro, né? Mediante, para Cornélio, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Tu pode repetir comigo: eu e toda a minha casa. Mais uma vez: eu, nós e toda a nossa casa. Esse é o oikos de Deus. Você está entendendo? Deus, quando olha para cada um de nós, Ele nos vê como ponte de contato com dezenas de pessoas. E Ele quer salvar
a cada uma dessas vidas através de você e através de mim. Nós podemos nos apropriar dessa palavra, porque é um princípio de Deus. Não é algo extraordinário, ocasional, algo que é uma exceção, mas tu vai ver, e eu vou te mostrar biblicamente, que é um princípio de Deus que tu então pode reivindicar. Eu e a minha casa serviremos do Senhor. E essa casa é uma visão amplificada dos meus parentes, dos meus pais, dos meus filhos, das minhas noras, meus genros, meus netos, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Senhor, eu quero ser um diferencial para que todos eles se convertam a Ti. Então, nesse conceito nós vemos que a casa é muito mais, o oikos é muito mais do que uma casa. Não estamos falando aqui de 4 paredes, mas é a família do Senhor, que é Cornélio, parentes, amigos íntimos, os soldados, os servos, significa eu e toda a minha casa. Vocês compreenderam? Vocês estão entendendo? Amém? Ficou claro? Então, se tu junta versículo 7, versículo 24, Atos 11 e 14, tu vai ver que a palavra de salvação de toda a casa era esse contexto. Eu creio que a próxima tela dá um entender. Isso aqui pode faltar. Ou seja, aqui está você, dependendo, aqui teu trabalho, aqui teu estudo, aqui familiares, aqui amigos, aqui a sociedade ou vizinhos. Você está em contato com essas pessoas, e através de ti Deus quer alcançar todos eles. Você recebe fé nessa noite? Eu e a minha casa vai recebendo uma medida recalcada, sacudida e transbordante de graça. Obrigado, Senhor Jesus. Vai falando para cada um de nós, vai operando, restaurando. Senhor, alguns casos aqui difíceis, situações de vidas que estão afastadas ou desviadas, mas Senhor, tu vais gerar fé nessa noite e vai operar milagres, Senhor. Assim como tu fizeste no ano passado lá em Rio Branco, tu começaste uma obra tão linda na vida do Jackson e da Liliette, Senhor, nos seus filhos, que hoje estão aqui. Obrigado, Senhor. Das suas noras, obrigado, Jesus. Vem comigo para uma sequência, e no meio dessa sequência vamos ter alguns testemunhos. Começamos com Noé, salvação de toda a casa, toda a família. Primeiro exemplo, Noé. Abra comigo ali em Gênesis 7. É óbvio que eu não posso entrar em todos os detalhes, mas eu vou dar uma pincelada um pouco maior em Noé, que é o primeiro exemplo. Nós sabemos de toda a situação, como estava corrompida toda a humanidade, não havia nenhuma boa intenção em qualquer pessoa, a maldade do homem se havia multiplicado, e era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Mas havia naquela geração um homem que achou graça diante de Deus, era Noé. O Noé andava com o Senhor entre os seus contemporâneos, e no capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na tua arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Versículo 5, Noé fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Versículo 7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Falar desse pregador da justiça.
Coloquei ali 2 textos que tu pode ler depois, tanto Hebreus 11, versículo 7, que fala que não é divinamente instruído. Acho que foi na caminhada que ele tinha com Deus. Porque, pensa bem, ele nunca tinha chovido ainda naquela época. Só tinha uma névoa que vinha sobre a terra regando. Não havia chuva. Além de mais, era longe do mar. Agora tu imagina a complicação de Noé. Faz uma casa, uma arca para preparar a salvação de toda a tua casa, fora os animais. Como explicar isso para a esposinha? Como falar isso para os filhos? E as noras? Mas o Noé andava com Deus. A palavra fala que possivelmente por mais de 100 anos ele pregou naquela geração, anunciando o juízo vindouro. Por isso eu tenho certeza que diante da tribulação que nos passa, o Senhor também proverá livramento. Porque a volta do Senhor será como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Essa é a palavra do Senhor. Então eu tenho tranquilidade que mesmo que nós somos arrebatados no meio da tribulação, o Senhor não vai nos deixar a mão. Ele, assim como Noé, assim como Ló, vai providenciar resgate. E podemos ficar tranquilos. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé. Há muitos anos atrás, antes dos guri casarem, eu coloquei ali John e Mark. Jonathan, Dani e Mike. Não tinha nem a Ana ainda, não tinha nem Tiele, não tinha nem Thaís. Nenhum dos guri tinha casado. Mas eu comecei a profetizar. Esses serão homens de Deus e vão entrar comigo na arca. E as noras também. Não sabia o nome delas. Depois eu coloquei Jonathan e Ana, Daniel e Tiele, Thaís, né, Michael e a Thaís. E agora já está o nome dos netos e das netinhas. Oh Senhor, eu tenho por direito sobre a minha geração, sobre a geração dos meus filhos e dos meus netos, sobre toda a rede de contatos que eu tenho. Esses são os mais próximos. Então, Senhor, a salvação é para toda a minha casa. Me lembrei agora, fala que todos os nossos discípulos serão, todos os nossos filhos serão discípulos, Senhor, diz em Isaías. Senhor, queremos profetizar na nossa casa. Você diz amém? Começa a dizer o nome dos teus filhos, começa a dizer o nome das tuas noras, dos teus genros, começa a dizer pessoas dos teus pais. Senhor, nós reivindicamos da tua presença a salvação de toda a casa. Queremos ser pregadores da justiça, de uma vida íntegra, de uma vida, Senhor, de obediência a Ti, que reproduz uma qualidade de vida, Senhor, para a salvação de toda a nossa vida. Vai gerando fé nessa noite, Senhor. Mais poder ainda do alto sobre a vida de cada família aqui, em nome de Jesus. Chega a tem um contra-exemplo aqui, a vida de Ló. Você sabe bem, Abraão foi avisado e ele começou a interceder sobre Sodoma e Gomorra. Ló parece que era um dos presbíteros de lá, uns anciãos da cidade que julgava a porta, e ele tinha 2 filhas. Olha o que veio à luz nesses dias que eu nunca tinha visto dessa maneira. Abra Gênesis 19, versículo 12. Os anjos dizem para Ló, meio tirando ele no meio do fogo, meio arrebanhando ele, porque ele não queria muito sair, estava difícil tirar ele, a esposa e as filhas. E eles disseram então a Ló: tens aqui alguém mais dos teus? Eu nunca tinha olhado dessa forma.
Senhor, tem mais alguém dos teus aqui em Rio Branco, em Guajará-Mirim, em Guaiará-Mirim, em Porto Velho, em Candeias, em Humaitá, em Barreiras, cada localidade que vocês estão começando a retomar e a ir? Tem alguém mais dos teus? Me pertence, Jesus. Te pertence uma herança. Genro, teus filhos, tuas filhas, tudo quantos tens nessa cidade, faça-os sair desse lugar. Uau! Não sei se tu está te entendendo alguma coisa que eu estou falando aqui. Eu posso repetir tudo de novo. A noite é uma criança e é um retiro, então não tem pressa. Mas eu preciso que teus olhos sejam abertos, teu coração seja incendiado, porque nós vamos sair daqui como casais para o propósito eterno de Deus. O Senhor vai nos dar tanta bênção, graça, resgate, restauração em espírito, alma e corpo, mas não é só para o nosso desfrute e felicidade, também é para isso, para a nossa amizade, companheirismo, suprimento da solidão e da relação, da alegria, da frutificação, mas Senhor, é para outras vidas serem alcançadas. Quem dos meus que eu tenho nessa cidade caiu como uma bomba quando eu li a palavra aqui? Quem mais tu tem dos teus? Como assim teus? Será que o anjo não sabia que ele só tinha filhas? Porque ele pergunta filhos, aí ele diz filhas, e aqui diferentemente, infelizmente de Noé, que as noras vieram, aqui os genros zombaram. Bobagem, soberano, isso aí é loucura, não vou contigo. Que bom que os gêmeos estão juntos, são tementes a Deus. Tu aparelhaste a tua arca para a salvação, você, tuas filhas, teus gêmeos, e agora netinho, para Deus. Você diz amém? Amém. Tu queres ver que eu tenho confirmação bíblica sobre isso? A Marta às vezes diz, não traz tantos textos. Mas eu digo, mas eu preciso trazer um certo fundamento da palavra. O Espírito Santo me fez viajar para Atos 27, versículo 24. Tu te lembra do naufrágio de Paulo? Que ele foi naquele navio e ele já avisou, Deus já tinha dado para conhecimento. Não sai do porto, porque vai ter perda, material e nós vamos arriscar vida. Mas o comandante Júlio não queria ouvir, e foi igual. E eles passaram então por um naufrágio. No meio ali, não sei se é o versículo, eu acho ali, o Deus a quem eu sirvo, e o Deus de quem eu sou, enviou seu anjo, que me apareceu nessa madrugada, versículo 23, nessa mesma noite, um anjo de Deus, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, teve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que tu compareça perante César, eis que Deus, por sua graça, te deu de presente todos quantos navegam contigo. No original, ali é a minha palavra de graça, carisma, dom, significa eu te dei de presente. Vamos lá, isso aí, aleluia! Vamos lá, aleluia! Por favor, não interessa em nada. Você está entendendo a grandiosidade da palavra de Deus? Eu fico desesperado. Paulo recebeu da parte do Senhor todo o oikos que estava viajando com ele. E sabe quantos eram? Quem se lembra de qual? 276 vidas. Ninguém se perdeu. Ninguém morreu. Passaram 14 dias em voragem do mar.
né? Naquela tempestade horrível, desesperado até da própria vida. No final Paulo faz uma ceia, alimenta todos, ora e abençoa, todos conseguem chegar, né, na terra. E ali há uma continuidade da história. Deus usa ele para salvar ali até meio tipo governador daquela ilha, que é curado. Que coisa linda. Mas quando Deus me falou, já te dou uma palavra aqui, quando Deus me falou, te dei de presente todos os termos, eu disse: Senhor, em cada situação, circunstância ou amizade, eu tenho o direito de reivindicar da parte do Senhor. É óbvio, esposa, marido, filhos, pais, noras, genros, netos, parentes, amigos, colegas, conhecidos, me pertencem para viver para o Senhor, para ser. O que eu ia falar? A minha tradução fala que, pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Aleluia. Servir, adorar é a mesma palavra de quem eu sou, de quem eu pertenço. Que coisa mais linda. Mas Ele nos dá de presente 276 vidas que estavam no barco, então pertenciam ao Oikos de Paulo. Não sei tu, mas o meu coração fica turbinado. Eu começo a saltitar no meu espírito. Eu começo a receber fé. Eu tomo posse sobre a vida do Davi, sobre a vida do Felipe, sobre a vida do Josué, sobre a vida do Joãozinho, recém-nascido, sobre a vida da Esther, que já está com 6 para 7, sobre a vida da Raquel, a vida da Maria, a vida da Sarinha. Toda a minha descendência serão do Senhor. Eu só estou no primeiro exemplo. Imagina quando terminar essa pregação, você vai estar pulando alto aí fora, reivindicando as vidas para o Senhor. Você diz amém? Amém. A medida de fé nessa noite é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Agora eu e você precisamos ter uma atitude de acolher a palavra, que nem a Maria. Cumpra em mim, na tua serva, toda a palavra do Senhor. E depois a Maria começou a gestar essa palavra. E ali a palavra diz: bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, porque ela acolheu a palavra do Senhor. Nós precisamos viver acolhendo a palavra, profetizando, vitalizando pela fé essa palavra, gerando pelo Espírito Santo de Deus. Você diz amém? Amém. Aleluia! Oh, profetizamos Rio Branco, profetizamos aqui em Guajará, profetizamos lá em Porto Velho, na tua casa, família, filhos, parentes, amigos, marido, esposa, situações. Vai gerando fé, Senhor. O segundo exemplo é das famílias no Êxodo, Gênesis 12. Êxodo 12, perdão. Êxodo 12, só vou citar para ti rapidamente, mas vale a pena tu voltar, vale a pena depois tu exaurir o texto. Êxodo 12 fala então da Páscoa. Todos nós sabemos, no mínimo, dos filmes, né, a respeito aqui de Moisés no Egito, mas também sabemos que ali precisava sacrificar um cordeiro e pintar com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor não matasse o primogênito. Os judeus fizeram isso, mas os egípcios não fizeram, e naquela mesma noite, não só filhos, crianças, mas também até animais morreram, todo o primogênito. Obrigado, Senhor. Só que pode ser que tu não tenha visto ainda que esse cordeiro era para toda a casa.
Êxodo 12, versículo 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo então aos 10 desse dia, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Oh, Jesus. Se a família for pequena, para um cordeiro, convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para si calculareis quanto bastam para o cordeiro. O cordeiro é para toda a família. Se a tua família é pequena, tem espaço para os teus vizinhos. No mesmo capítulo, depois fala no versículo 44 e 48 a respeito dos escravos que eram circuncidados, poderiam participar. Até os estrangeiros poderiam participar, desde que fosse circuncidado. Graças a Deus que a circuncisão nossa agora não é física, mas é de coração. Diz Romanos capítulo 2, não me falta a memória. Mas era para toda a família. Um cordeiro. Eu brinco aqui, o plano de Deus é um plano familiar. É claro que tem que ser aceito individual. Cada discípulo, cada pessoa precisa tomar a decisão. Mas o Senhor olha para toda a tua casa, toda a tua família. Você diz amém? Amém. Uma pessoa se converte e o Senhor olha toda a casa. Olhos, família, parentes, como se não bastasse amigos, conhecidos, colegas, tua rede de influências e contatos. Quer ver mais um exemplo? Agora, Josué capítulo 2, quando fala de Raabe, a mulher prostituta, uma mulher de fundo, de duvidoso, pecaminoso, era do povo de Canaã, então ia ser destruído, mas os espias são escondidos na casa de Raabe. E todos nós conhecemos, desde a escola dominical, a história. Ali, capítulo 2, versículo 19, então os espias falam para ela, por essa corda vermelha, escarlate que nós vamos descer aqui, se tu pendurares, se deixares pendurado, então, e trouxeres para dentro da tua casa, olha só, a salvação de toda casa. Josué capítulo 2, versículo 19, 18. Se não recolheres em tua casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, toda a família do teu pai. E relatou aquele fio de escarlate, fio vermelho, ficou pendurado, e ela começou a evangelizar. Capítulo 6, agora, versículo 17, olha o oikos dela. Capítulo 6, versículo ali, então, 17, pode ser, depois 23, versículo 24, né? Não, botei 17, mas não é 17, é 23. Depois a gente corrige ali, se puder corrigir para mim. Entraram os jovens, os espias, tiraram Raabe, versículo 23, tiraram o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo quanto tinha, tiraram também toda a sua parentela, e conservaram com vida, versículo 25, a prostituta Raabe, a casa do seu pai, tudo quanto tinha, e ela habitou no meio de Israel, até os dias de hoje. Aqui todos nós somos casados, mas às vezes temos irmãs sozinhas na congregação. E algumas de vocês lutaram pelo seu marido. Nós vamos escutar um testemunho lindo sobre isso hoje. Eu quero dizer para ti que há esperança para cada pessoa
uma pessoa, aqui uma mulher, não era o homem da casa, era uma mulher com pecador, uma mulher com fundo histórico terrível, era de uma nação que o Israel deveria aniquilar, mas ela, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a sua parentela, toda a sua casa, todas as suas coisas foram salvas, porque ela creu, ela e toda a sua casa. Vai gerando fé, vai gerando fé, querido Espírito Santo, vai operando, lembrando de pessoas, de vidas que vão se converter nesses próximos dias e meses, em nome de Jesus. Nós tomamos posse da tua palavra, Senhor. O próximo exemplo já é no Novo Testamento, fala de um oficial do rei. Era um soldado, um oficial. O filho dele estava à morte. Ele manda 2 dos seus servos ou escravos para pedir para Jesus, para curar seu filho que estava à morte. E quando eles se achegam a Jesus, o Senhor diz no versículo 50, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E ele descendo, quando os seus servos vieram ao encontro, era o contrário, está falando que os seus servos foram, não, ele mesmo foi, e anunciando que o filho vivia. E ele então indagou que horas? Ontem, hora 7, a febre deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela hora, precisamente a hora que Jesus dissera para ele, teu filho vive. E creu ele, diga comigo em voz alta, ele e toda a sua casa. E foi o segundo sinal. O primeiro sinal nós já vimos ontem, que foi um casamento. O segundo sinal provocou a salvação de toda uma casa. Você está conseguindo ver a linha? Aqui já não é mais agora algo extra, uma exceção, é um princípio de Deus. Todos nós conhecemos o próximo exemplo do Lucas 19, quando fala do Zaqueu. Entra na minha casa, né? Tem uma música bem popular aí, né? Que já virou até jargão no meio do mundo, né? Depois dá uma lidinha em todo esse primeiro parte do capítulo 19. Zaqueu, pequenininho de estatura, entrou e subiu numa árvore, num sicômoro, né? Alguma coisa assim. É uma palavra difícil para mim, mas era uma espécie de uma árvore. Ele está lá em cima querendo olhar Jesus ali, né? Ali assistindo de bancada. Olha só, eu fico apaixonado por Jesus. Por favor, não tem como não ser apaixonado por Jesus. Jesus para debaixo da árvore, olha para cima, deve ser uma cena gritando: Zaqueu, o que tu está fazendo ali em cima? De novo, Jesus sabia o nome do Zaqueu, sabia que ele estava ali, sabia que ele tinha sede e fome de Deus. E Jesus é abusado, porque ele diz: eu quero ir na tua casa, hoje me convém ir na tua casa. Não era um costume que poderia, né? Mas ele se convidou. Jesus se convida na casa dos contatos. Ele chega, agora me ajude no português, ele chega meio esbaforido, certo a palavra? Meio sem fôlego, né? Eu imagino a cena, mas claro, isso aqui eu estou viajando aqui na maionese, mas eu imagino ele entrando a porta dentro. Quando entrou e não tirou as sandálias e vem daquele jeito arrombando a porta, a dona Zaqueia já deu uma capinada nele. E já perguntou: mas que é isso, homem? Isso não é jeito, eu acabei de passar cera, aspirador, né? Fiquei aqui trabalhando e tu está entrando, sujando toda a casa. Ela disse: mas é que nós temos hóspedes, mulher. Mas como assim tu nem me mandou o WhatsApp? Tu não falou nada, não perguntou se podia? Ela disse: eu sei, mulher. Mas acontece que não fui eu que convidei, ele que se convidou. Aí a mulher falou: mas quem manda nessa casa?
E ele diz: até agora era tu, mas agora, a partir de hoje, é Jesus. E eu com ele. Né? Aí ele tomou coragem. E não é só isso, Jesus vem com mais 12. E aqueles 12 comem. Essa turma daqui, né? Eles vieram. Também comer esse banquete que nós estamos sendo servindo, né? Que coisa mais gostosa. Jesus entrou na casa, se assentou. Imediatamente a presença do Espírito provoca arrependimento, confissão, pedido de perdão. E Zaqueu começa a confessar e também restituição. Se de alguém roubei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais, darei em dobro. Se eu roubei alguma coisa, ele tinha muita coisa roubada. E aí o Senhor fala no versículo 9: hoje veio salvação nessa casa. Você diz amém? Amém. Se Deus pôde tocar na vida do Zaqueu, um ladrão, um sonegador, alguém que roubava, defraudava as pessoas, cobrando demais, roubando, Deus teve misericórdia. O próprio Filho de Deus para e chama pelo nome e diz: eu quero entrar nessa casa. Entra, Senhor. Entra a porta dentro. Senhor, eu não quero apenas que tu fique na sala de estar e nós fazendo sala para ti. Aqui eu quero que tu entre na cozinha, no banheiro, no quarto de lazer, no quarto do dormitório, na intimidade do casal. Senhor, eu quero que tu suba comigo para o sótão, as memórias, as coisas guardadas, para o porão onde eu escondi as coisas que eu não quero trazer à luz. Eu quero que tu entre na minha casa. Obrigado, Senhor Jesus. O próximo texto nós já falamos é de Cornélio. Já te dei aqui Cornélio. Acho que é na verdade 7, 24 e 11, 4, 11 e 14. Já falamos sobre isso. O próximo caso é da Lídia, em Atos 16, versículo 15. De novo uma mulher, não é o homem. Não sei, sabemos, a história não nos mostra, mas parece que ela era uma mulher bastante rica. Ela era comerciante, vendedora também de púrpura, né? E ela tinha uma casa grande. Provavelmente o marido falecido, uma viúva, provavelmente. A palavra diz que o Senhor abriu o coração dela para escutar a palavra de Deus. E ela creu com toda a sua casa. Todos os seus foram batizados. Ela creu com toda a sua casa. Você diz amém? Amém. Os apóstolos foram à beira do rio, não havia sinagoga, não tinha judeus suficientes. Havia só um lugar de oração que parecia um lugar de oração. As mulheres, de novo, mais atentas a Deus, estavam orando. A Lídia era uma delas. Eu chamo da Lídia uma mulher contato tipo A, contato tipo aberto, pronto para se converter, pronto, acessível. Era só proclamar o reino e colher. O Senhor abriu o coração dela. Ela creu. E ela foi batizada. E depois convidou os apóstolos e instigou para quê? E insistiu: venha, vocês não podem sair daqui, vocês têm que ficar na minha casa. Obrigado, Jesus. Ali começou a igreja de Filipos, na casa de uma contábil, de uma mulher. Não começou através de um homem, de uma família, de um casal. Começou através de uma mulher. Não despreze os pequenos começos. Amém? Deus está fazendo uma obra em tantas localidades, tantos lugares que Deus quer tocar e operar em toda essa região, né? De Rondônia, de Rio Branco, de Acre, melhor dizendo, no estado, né? Tantas localidades, até Cruzeiro do Sul, quase final do Brasil. O Senhor está alcançando. Às vezes é uma mulher que começa toda a obra.
uma casa, uma família, ela crê. Ali começou o primeiro grupo caseiro de feridos. Mas atenção, onde começa o segundo caso. O segundo caso é carcereiro. Todos nós conhecemos bem o carcereiro em Atos 16. Aqui eu brinco bastante, falo, mas é algo muito forte. Eu pergunto para ti, carcereiro era um contato tipo A, aberto? Sim ou não? Não. Eu brinco, né, que ele é um contato tipo T de terrível. O cara acaba endurecido. Ele completamente fora, né? Não queria nada de Deus. Ele tinha açoitado os apóstolos, tinha trancado os apóstolos no cárcere interior, ainda no tronco, e ele foi dormir. À meia-noite teve um show gospel, lançamento para o streaming, né, do último música da dupla sertaneja Paulo e Silas. À meia-noite estavam cantando e louvando o Senhor. O carcereiro foi lá pedir autógrafo? Não, ele estava dormindo. O carcereiro não queria saber nada de Deus, estava completamente absorto no seu sono espiritual maligno, calejado, endurecido, distraído, dormindo na ignorância. Ele nem foi convidado para o culto, ele nem apareceu. Não veio. Não, esses caras aí eu não quero ouvir. As Paulo e Silas estavam orando, cantando ao Senhor. Quando você começa a orar e louvar o Senhor pelos teus queridos, atenção, Deus vai provocar um terremoto no amado e na amada, nos amadinhos, filhos, netos, esposa, esposo, conhecidos, familiares. Nesse caso, Deus mandou um terremoto físico. Eu sei que foi um anjo que provocou, porque nos outros textos de Atos também fala, porque as cadeias se soltaram. Agora, como é que um terremoto solta as cadeias, abre as portas, solta do trono? E quando dê aquele burburinho, Paulo recebe uma palavra de conhecimento e diz: não te faça mal, porque o carcereiro pegou a espada e ia cometer suicídio, porque o soldado romano, ele era responsável com a vida dele pelos seus prisioneiros. E ele estava vendo aquele alvoroço todo, ficou apavorado. Agora todo mundo vai dar no pé. Mas Paulo falou: fica tranquilo, estamos todos aqui. Ninguém fugiu da cadeia. Outro milagre. Agora olha a ironia de Deus. Aquele homem que não compareceu na música gospel, não estava no culto de oração, não veio assistir a pregação dos apóstolos, estava dormindo no seu sono espiritual. Agora ele vem, versículo 30, 31, ajoelha-se diante dos apóstolos, trêmulo, pergunta: o que eu faço para ser salvo? Chega a dar um medo, Marcos, quando nós começamos a caminhar diante do Senhor com tremor e temor, porque o Senhor vai fazer. Quando tu começa a orar pelos teus queridos, começa a orar pelos teus familiares, só atente a Cristo, cuidado, porque Deus vai mandar o terremoto. Não exagera no pedido: Senhor, somente um 7.5 da escala Richter espiritual, não mais do que isso, porque eu estou na mesma cama do fulano aqui. Quando sacudir tudo, as finanças, a saúde, as situações, as dificuldades, você estava junto no barco. Paulo estava junto no naufrágio, mas Deus poupou, guardou e salvou. A palavra fala no versículo 31: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa. Diga comigo mais uma vez: eu
e toda a minha casa vão ser salvos. Todo o meu oikos, toda a minha rede de influência. Naquela mesma noite, lavaram os vergões, os açoites, foram batizados. E depois comeram. No meio da madrugada, 4 da manhã, era meia-noite quando aconteceu tudo isso. Lá pelas 3, 4 da manhã, estava Paulo e Silas, jantando. Agora a situação mudou. Não estava mais no cárcere interior, nem com as mãos e os pés algemados. Estavam sentados à mesa do carcereiro. Se abriu a segunda igreja na casa. Agora o carcereiro, toda a sua família, esposa, filhas, filhos, não sabemos quantos no céu nós vamos encontrá-los. Toda a sua casa. Quando tudo parece impossível, esposa querida, esposo, marido querido, nós tivemos no Rio, numa localidade há poucos dias atrás, e tivemos uma palavra de conhecimento, e no meio do retiro, Dani, junto com a Marta, Dani Souza, Marta receberam, começamos a profetizar sobre os filhos afastados. E uma situação complicada ali, onde uma das filhas estava vivendo, tinha se separado do marido, estava vivendo num outro relacionamento. E os pais ali profetizando sobre a menina, a moça, a mulher, a filha. Na viagem para cá, não foi isso? Na semana seguinte. Quer contar? Tu que leste a mensagem. Na semana seguinte, essa filha procurou os pais pedindo para estar com eles. No fim de semana seguinte desse momento, foi tremendo, dizendo que ela tinha terminado o relacionamento com esse homem e que ela estava decidida a voltar a andar com o Senhor e voltar para a casa dos pais. É uma mulher adulta, não é uma menina. E foi um milagre, porque conhecendo ela, a gente sabe a história toda. E em questão de dias, eles estavam sem esperança, porque não havia nenhum sinal de arrependimento, de quebrantamento, nem mesmo de desacerto entre esse casal. E em questão de uma semana, a filha disse: Deus me disse que eu tenho que ficar sozinha. Obrigado, Jesus! Como não se apaixonar por um Jesus que nós servimos? No ano passado, depois de um dos primeiros encontros lá em Rio Branco, eu conheci o Márcio. Ele e o nosso querido evangelista, que estavam conosco ali na casa do Crispim, foi até meio piada, porque quando nós entramos na casa do Crispim, ele me apresentou o evangelista, assim: esse aqui é o evangelista. Eu perguntei: muito prazer, qual é teu nome? Porque eu perguntei que ele era um evangelista, ministério, pastor, evangelista, Aí eu queria saber o nome. Não, mas o nome era evangelista. Aí o Crispim começou a rir de mim, Mas, vem para cá, Márcio, traz a tua esposa. Na noite depois, nós saímos do encontro e fomos numa pizzaria ali perto, Jorge? E ali, o Márcio começou a contar da conversão dele. Eu sempre busco perguntar a conversão das pessoas, E ele começou a falar da Rejane. E eu disse: eu quero conhecer essa mulher. Eu quero um dia poder, com licença, eu quero abraçá-la. Quero honrar essa mulherzinha. Essa mulher valente de Deus. Eu não sabia se chorava, se ria, porque quando ele começou a contar as coisas e alguns detalhes que eu nem sei se dá para contar aqui, Mas o que ela orava e o medo que deu nele. Ele era prontão, ele vai contar, eu não vou dar a história aqui. Vou deixar eles contar. Eu perguntei se eles podiam fazer, eles não estão sendo pegos de surpresa. Eles, nós conversamos com ele na mesa ali e eles vão contar a história. Quem começa aqui? Tio Maturidade, por favor. Primeiro, quero pedir uma coisa para vocês. Não olhem para mim, olhem para o Senhor, porque foi Ele que fez. Eu só fui usada por Ele, chamada. Glória a Deus que eu ouvi, e obedeci aquilo que Ele tinha para mim. Por isso
porque hoje eu estou aqui contando, vou contar o meu testemunho, vou tentar resumir, porque se eu for contar a riqueza dos detalhes, acho que a gente vai passar a noite todinha aqui. Por volta de fevereiro de 2013, nosso casamento já vinha bem. Irmãos, dentro de casa, né? A gente quase não se falava, ele chegava, tomava banho, saía, dizia que ia trabalhar e chegava aqui, já bêbado. E uma esposa, ela sabe quando as coisas não andam bem, né? E estou um nervosa porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse testemunho assim, tá muito diferente. Estava no meu coração, sempre esteve falar sobre isso, né? E então o Senhor me fez descobrir, não foram pessoas que me contaram, foi o Senhor mesmo que me revelou as coisas que estavam acontecendo, mesmo antes, não era da igreja, apenas tenho familiares que já são convertidos há tempos, então eles já oravam pela minha casa, né? Viam como a gente vivia, né? Só na construção, digamos assim, casa cheia de amigos, né? Porque até as coisas acontecerem, você tem muitos amigos, então quando você tem dinheiro para sustentar a vontade de cada um, né, o que eles querem, aí você tem muitos amigos. Mas quando a dor vem, quando as coisas acontecem, você percebe que realmente são os seus amigos, né? E os meus amigos foram aqueles que nem estavam comigo lá, na hora do deleite, das coisas boas, todos sumiram, todos. Fiquei sozinha, só eu e o Senhor, né? Então eu descobri as coisas que eles estavam fazendo. Eu imagino que todos já possam imaginar, né? Não sei se eu posso entrar em vou tentar resumir, que é para não... Todos somos adultos, sabe? Então, eu descobri as coisas que ele estava fazendo, né? E isso numa noite, não consegui dormir, deitei, não consegui dormir, tinha chegado bêbado. E telefone, eu levantei, não consegui mais dormir, levantei, olhei o telefone dele, tinha uma mensagem, meu coração, naquela hora, eu não sei nem se fiquei mais com o coração naquele momento, né? E então, no outro dia, na mesma hora que estava ele, meu irmão, sentado no sofá, eu recebi uma ligação. E a pessoa fala que o marido está fazendo isso e isso. Eu só voltei, eu estava descendo da casa, voltei, coloquei o telefone com a voz e disse, eu não entendi. Né? E a pessoa repetiu, ele ouviu. Aí, na época, não tinha Jesus e nada de agora nega. Né? Infelizmente, ali começou todo o processo de quase separação. Né? A gente passou por momentos de tentar dividir as coisas dentro de casa, sendo que foi uma das minhas maiores lições, foi essa, de que coisas terrenas, elas não valem. Elas são necessárias, é bom você ter, você aproveitar, né, que você deve ver, mas você pode ser o maior rico do mundo, sem a presença de Deus não vale nada. E a gente ficou naquela de dividir, você fica com isso, eu fico com isso, a casa vale tanto, você fica com esse valor, eu digo, mas eu tenho que comprar outra casa para me morar. E fiquei naquela. Aí eu vi que aquilo que eu tinha não era nada. E olha que eu tinha um orgulho, não tinha nada. E achava que tinha alguma coisa. Olhava para os outros assim. Tá? Isso foi um dos meus maiores, das minhas maiores lições nisso tudo. Então, foi aí que eu fiquei sofrendo, porque começou a sair de casa, passava dias sem vir em casa. E eu sofri muito. Foi a maior dor da minha vida. Sempre eu digo, quando eu vou testemunhar para alguém, parecia que o meu coração estava sendo arrancado de tanta dor. Apesar do meu casamento estar naquela fragilidade, quase viver como irmãos, nem eu sabia que eu amava tanto ele, até tudo isso acontecer. Eu achei que também já não amava mais ele. Porque chegava, saía, eu trabalhava, era dona da minha vida, eu pagava minhas contas, comprava o que eu queria. Então, para que eu ia ficar me sujeitando a um homem, né? Achava que também já não amava ele. Mas foi engano, porque foi a maior dor que eu senti, foi como se estivesse me arrancando realmente no coração. E nesse processo todo, eu passava noites e noites chorando, porque na época ele era mototáxi, eu tinha ajudado ele a comprar, tinha pegado toda a decisão do meu trabalho e tinha ajudado ele a comprar a moto, para que a nossa vida ficasse financeiramente melhor. Né? Na verdade, foi usado para outras coisas. E eu fiquei noites e noites e noites sozinha. E foi quando um primo meu, que acho que alguns conhecem o Éden, chegou com a palavra do Senhor. Né? Ele veio, e antes que o Éden viesse, eu era católica, pegava o terço, porque eu não tinha outro meio, eu não tinha para onde correr. Era o Deus que eu tinha. Eu pegava o terço e rezava o terço todinho. Chorava, eu andava. Eu fiquei com magrinha, hoje eu fiquei assim, mas eu já por outro motivo, graças a Deus. Mas que me cure também, em nome de Jesus.
Então eu fiquei muito magrinha, eu não comia, eu não bebia, eu não dormia. Eu passava a noite chorando. No meu trabalho eu não conseguia ir trabalhar. Eu chegava lá, alguém falava uma coisa, eu começava a chorar. Eu tinha que voltar para casa. E o Ellen veio com a palavra do Senhor, isso antes do Ellen vir, eu chorando lá, rezando, tem sido tudo. Primeira vez que Deus falou comigo. Eu pedia para Deus ou tirar aquela dor, ou trazer ele de volta. Eu queria mais que Deus tirasse aquela dor, deixasse ele para lá. E Deus me disse que está tudo lá no tempo. E ministrou outras coisas no meu coração, estou ministrando e eu chorando. No outro dia vai ter que chegar lá em casa, trazer uma palavra do Senhor para mim. E aquilo que o Senhor tinha me falado na noite, quando ele chegou e falou exatamente o que Deus tinha falado para mim. E eu não tinha experiência, eu não sabia que Deus era real. Quem era Deus? Né? Católica, mal ia na igreja e se era católica. E ele foi e disse assim, tu quer ir? Eu digo, quero. No outro dia ele disse, então tá hora de te pegar. E eu fui para lá, ouvi o propósito, né? Primeira, segunda, fui amada, extremamente amada pelos irmãos. Hoje eu tenho uma gratidão muito grande da cobertura que eu era antes, porque eu fui muito amada, muito por eles. Glória a Deus. E eu fui ministrado 2 noites do propósito, convidei ele foi lá todo. Aí na segunda noite também não quis mais, eu continuei ouvindo. Aí quando terminou, o pastor, você quer se batizar? Eu não quero. De imediato, já não vai dizer qualquer tempo, então eles achavam que eu nem ia nem chegar a isso. Por causa da fragilidade que eu estava, eles pensavam que era. E me batizei. Imediatamente fui batizada no Espírito Santo. Imediatamente. Foi coisa. Glória a Deus. Assim, e Deus foi me enchendo. Foi me usando. Deus entrou na minha vida de uma forma tão poderosa. Hoje eu tenho convicção de que Deus é real, de que Ele existe, que o Espírito Santo é real, porque eu tive experiência com o Espírito Santo em meio a tanta dor, enquanto eu achava que Deus não estava fazendo, Deus estava. Ele faz. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Enquanto você está chorando, que nem eu chorava à noite lá na minha cama, achando que Deus não estava fazendo, Ele estava, porque Deus meu marido está no coração dele. Né? Enquanto isso, Ele pegou todas as nossas finanças e acabou tudo. A gente tinha pouco e o pouco se transformou em nada. Né? E quando eu me batizei, né, veio umas experiências, as coisas foram acontecendo. E até então, quando eu chegava na casa deles lá, que eles ministravam alguma coisa para mim, contavam um testemunho, era incrível como sempre acontecia algo para que eu praticasse aquilo. Questão de roupa, melada de batom, e eu pegar lá, porque se fosse outra época, que a mulher faria, metia tesoura. Nem falei nada. Depois de um tempo, só que eu falei para ele, ela lavei a roupa assim. Deus vai te dando essa sabedoria. Né? E já para ele se converter, isso, ó, ele chegava, saía. E sempre quando eu ia sair, eu tinha um caderninho, eu deixava escrito, eu estou indo para tal canto, qualquer coisa me liga, para deixar ele me resguardar também, porque ele disse, a mulher foi para onde? Está fazendo o quê? Né? Deus me deu essa sabedoria também, eu deixava escrito lá onde ele estava, qualquer coisa, você liga, e quando ele me procurava, realmente eu estava lá. Todas as vezes que ele chegou, eu estava lá com eles, porque quando eu precisei do auxílio, eles deram, então eu não saí de lá, eu mergulhei mesmo. Eu chegava do meu trabalho e eu corria lá para onde ele estava, porque era um lugar onde eu ainda comia um pouquinho, onde eu não conseguia parar de chorar, porque quando eu voltava para casa, começava tudo de novo. Eu não tinha ninguém lá, espera, né? Comigo. E foi aí então que o Senhor começou. Enquanto eu achava que Deus não estava fazendo, Deus estava fazendo. Teve um dia que ele chegou em casa, eu estava sentada na mesa da cozinha, um celularzinho bem antigo, há 10 anos atrás, e orando, e ele chegou e disse para mim, as tuas orações estão me incomodando. Eu já sempre convertida, poucos dias de convertida, eu digo, está repreendido. Há poucos dias atrás, eu disse, glória a Deus, eu disse, está repreendido na hora. E ele saiu. Né? Mas eu conto para vocês que nessa noite, enquanto eu passei a noite todinha chorando dentro do meu quarto, com toda a dor que eu estava sentindo, Deus estava usando ele. Onde ele estava? Ele teve uma experiência tremenda.
E eu não sabia que Deus estava fazendo. Obrigado, Senhor. Você quer contar um pouquinho? Mas... As coisas aconteceram, né? Desde que ela começou a contar aqui, né? Mas foi real. Ela era uma mulher brava. Quando eu chegava em casa, só era briga e eu saía corria de novo. Né? Aí quando Deus começou a fazer, eu chegava em casa, estava tudo calminho, isso está errado, ela está querendo me matar. Aí toda vez que eu saía, ela dizia, toda vez que eu saía, ela dizia que Deus tem um propósito na tua vida, e aquilo ia me enchendo, né? Aí o Éder, que é primo dela, que era vinha trazer uma palavra do irmão dela, trazia e eu ficava virado. Ele vinha e trazia. Aí um dia eu fui saindo e ela disse, olha, se Deus tem um propósito na minha vida, porque ele só manda parente para falar comigo, meus parentes, porque ele manda uma pessoa que eu nem conheço. Em seguida você não aguentava, aquela dor, aquele negócio, meu Deus, que é aquela dor. E eu tinha preparado para ir para uma festa, um mínimo, mas uma turma. Aí eu fiquei com aquela dor, fui esperando, não sei se eu volto hoje não, eu estou com um negócio aqui que eu não sei muito o que é. Aí assim mesmo, a dureza, né, pulei na moto e fui. Quando eu cheguei em Mansur, eu estava no andar. Cheguei na casa lá, já pela misericórdia, entrei em casa, eu não conseguia caminhar, não conseguia andar. No que tu tem, eu não sei. Eu não sei o que eu tenho. Aí passei a noite inteira sem conseguir fazer nada. O pessoal que estava comigo, eles beberam lá pelo terreiro mesmo. E o suor chega a pingar, eu estava com banho. E frio assim. E lembrando o que ela tinha falado, ficou aí uma noite, aí quando amanheceu o dia, né, eu dei um cochilado. Eu pensei que tinha sido até um sonho que eu tinha passado, né? Só que eu olhei o terreno, vi cheio de lata de cerveja ali. Não foi sonho não, isso foi real. Mas só que eu estava zerado, sem ter acontecido nada comigo, o que foi isso. Só que já me lembrei do que eu tinha falado, isso aqui foi alguma coisa que aconteceu comigo que Deus, né? Aí, só que eu fui à frente, mas tem isso atrás, né? No começo, quando eu chegava em casa, que ela estava calminha, né? Eu digo, o que é isso? Está errado. Ela está querendo me matar e Aí eu já estava passando de 3 dias em casa. Ela ligava para mim e eu querendo seu carro, o que tu quer? Não quero ir hoje, não, vem de casa. Eu chegava lá, por aí, bebendo, come aqui, eu não quero nada. Aí ela sentava lá e eu com a fome, eu digo, eu não quero não. Ela está querendo vir lá, eu quero. Puxava, comia aquilo aí, eu com a fome, eu digo, eu não quero não. Quando ela tirava o vaso lá, daquela tinha tirado, tirava um pouquinho ali para comer, né? Eu digo, rapaz, ela não morreu não, então eu vou comer um pouquinho, eu vou dormir aqui. Não tem como dormir. Aí eu pegava, eu botava uma calça comprida, aí eu botava a bermuda para frente e para trás. Qualquer coisa eu acordo, né? Aí ela chegava no carro, eu digo, rapaz, é errado, né? Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa eu ficava com aquilo, né? Mas assim, depois ela começou a me chamar, vamos na igreja de novo, vamos lá, e vamos vir propósito aí. Foi eu conheci os irmãos, tudo, né? Mas foi tremendo, né? Isso aí que passou na minha vida, na vida da minha esposa. E hoje nós estamos com mais de 10 anos já convertidos, né? Glória a Deus. Hoje Deus fez tanto na minha vida, na minha casa. Eu não sei nem se eu mereço. Não mereço. E é só agradecer a Deus. Eu lembro no dia que eu fui ao primeiro encontro. Lembro como fosse hoje, bêbado. Aí eu tinha tomado 9 latinhas. O Éder me ligou, tá onde? Eu falei, onde tá? Foi lá. Agora vamos lá no encontro hoje. Meu sonho antes. Eu não vou, porque aí o diabo colocava na mão. Eu chego lá, todo mundo vão mandar de ti. Bom, tu tá fedendo, tu tá aqui, não tem como. Aí, desce mais um aí, que era o Éder desistia.
A Éder disse, não, pode tomar mais uma, mas eu quero tipo hoje, não. Aí ele disse, vai desistir, vamos lá. Vamos lá, todo acanhado. Aí aquilo ali para mim foi um... Eu nem explicar o que é. Foi um ensino, tipo assim, ao contrário do que o diabo estava falando para mim. Né? Todo mundo me amou, todo mundo me abraçou. E aí, depois Deus existe. Para mim, eu conhecia Deus, mas eu conhecia Deus todo, e não era do jeito, né? E isso é só agradecer mesmo, né? Amém. Deus foi bom comigo. Tem muita experiência A gente resumiu, né? Mas foi. César, vem profetizar sobre esse querido casal. Vem Cigane também. Queremos abraçá-los. Estende a tua mão. Através desse testemunho, muitos vão se converter. Aleluia, Senhor. Primeiramente, Senhor, te agradecemos. Obrigado pela obra preciosa que tu fizeste na vida desse casal, Pai. Na casa deles, Pai. E hoje nós, como igreja, Senhor, profetizamos sobre a casa deles. A abundância de vidas, Senhor. Muitas vidas sendo resgatadas, Senhor, através deles. Márcio e Regiane sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A graça do Senhor seja na vida de vocês. Sejam sal e luz aos que rodeiam vocês. E muitos serão alcançados. Em nome de Jesus, profetizamos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, filhos virão. Aleluia. Filhos virão. Ah, Senhor, virão filhos físicos e espirituais. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Declarando sobre eles, Pai, a tua palavra sendo cumprida, Senhor. Em nome de Jesus. Que seu nome seja glorificado pela vida deles, Pai. Onde quer que eles estejam, Pai. Teu nome seja, Senhor, glorificado. Em nome de Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus, Senhor. Aleluia. Pode sentar um pouquinho, mas queria chamar o Jackson. Obrigado, queridos. Depois você pega alguns detalhes que ele guardou aqui, né? São mais particulares, né? Mas tu tinha que ver a nossa cara quando ele contava esses detalhes. Eu disse, não é possível, essa mulher, eu quero conhecer essa irmã. E que alegria nesse retiro conhecer a Regiane. Aleluia. Que bom que tu perseveraste. Você viu ali um contato tipo A. A Regiane era aberta, ela estava desesperada, se converteu, batizada e cheia do Espírito Santo. 1, 2, 3. acima de tudo, gente. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. A vida do Márcio, contato tipo terrível. Não era qualquer T, era um T+, né? Porque olha o que ele fazia, aprontava, né? Era para muita mulher dar um chute, não querer nada, mas cada vez que ele agia completamente contrário a tudo, era a forma que Deus mais tocava na vida dele. Quanto mais oração, mais amor, mais serviço, mais o espírito manso, mais Deus tocava com Deus na mulher. Irmãs, vão escutando. Ela passou pelo terremoto junto, mas em tudo isso o Senhor sustentou. Você está entendendo? Vale a pena confiar em Deus. Amém? Obrigado, queridos, pela transparência, pela abertura. Ainda no final aqui, estamos bem no horário. É muito forte o que Deus fez na casa, na família do Jackson. Mas eu queria pedir para que tu começasse da casa dos teus pais. Quanto tempo tua mãe orou? 17 anos? Vocês oraram? Pela restauração. Tá bom. Mas antes até, nós estávamos ministrando e Deus colocou algo no meu coração. Quando ele vinha reunir os seus discípulos, e começou a trazer o sermão do monte. E o Senhor me levou a meditar no Mateus 5, versículo 6. E ele disse: Jackson, hoje está se cumprindo essa palavra aqui no vosso meio. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O Senhor está trazendo a sua justiça. Aquilo que Satanás
roubou de nós como casal, como família. Hoje Ele está trazendo justiça. Hoje Ele está trazendo. Ele falou. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Aleluia. Queridos, cerca de 1994, eu me converti, dia 24 de julho, uma semana após o Brasil ser campeão, né? E o Senhor fez uma obra muito grande, assim, na minha vida. Foi um rebuliço que aconteceu. A minha esposa sabe bem, Beth e Milton acompanharam. Fui batizado no Espírito Santo na casa do Milton, da Beth. E Deus foi fazendo algo assim bem precioso. E o Senhor começou a colocar um desejo ardente no meu coração sobre o meu pai, porque eu morei algum tempo. Eles eram separados, pai e mãe eram separados, e o pai morava no município a 100 quilômetros lá de Rio Branco. E o Senhor colocou um amor muito grande pelo meu pai no meu coração. E eu comecei a ir para as vigílias e interceder, orar, e Senhor, salva o meu pai, salva, como tu vai fazer? E nós já tínhamos a revelação, os batistas regulares lá, de criança. Eu participei lá, e eles não aceitam o segundo casamento, eles têm como casamento um só. E eu sabia que o pai vivia com outra mulher, a mãe com outro homem. E eu olhava e dizia: Senhor, como é que vai acontecer essas coisas? Mas o Senhor começou a traçar um plano para que acontecesse. Certa madrugada eu estava orando e o Senhor disse: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Senhor, eu conheço essa voz. E tomei posse. Eu disse: Senhor, se tu falou, tu vai cumprir. Passaram-se alguns dias e a gente orando, e o Senhor, creio que foi isso foi em novembro, em dezembro de 94, o Senhor disse: 1 mês de jejum para o teu pai ser livre, ser liberto. São estratégias. Eu não estou falando que vai falar com todos aqui. Aquilo foi um rema de Deus para o caso que eu estava colocando diante dele. E eu conversei, somos 5 irmãos, éramos, uma faleceu, já está com o Senhor, mas falei para todos e disse: ó, mês de dezembro, 30 dias de jejum. Imagina, dezembro, festas. Mas nós entramos e fomos. Eu não perguntei aos irmãos se cumpriram tudo. O Senhor tinha falado comigo, então eu fui até o final. Queridos, quando foi com uns 3, 4 meses antes, só para não pular, eu cheguei com a mãe e imagina você com esse propósito, e o Senhor já falando, a gente sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo. E aí cheguei: mãe, tem uma nova para a senhora. Diga. Seu pai vai voltar para casa. Ela olhou. Quanto tempo separados? 17 anos. É. E o pai era uma pessoa bem ruim com a esposa, ponto de bater, essas coisas. Era violento. E a mãe olhou, te fez tipo Paulo quando estava com o rei Agripa lá: se essas tuas palavras te fazem delirar. E ela olhou para mim e disse: se esses teus jejum estão te deixando meio louco. E eu olhei, peguei uma vassoura, e ela conta hoje, até hoje ela conta, né? Ela disse que eu peguei a vassoura, trouxe: mãe, a senhora está vendo essa vassoura? Ela disse: isso aqui é meu pai. Ele vem. Quem me falou não mente. Ele vem.
Ela disse, é esse jejum. Você está sabendo isso ontem. E ela sabia porque eu tinha convocado os irmãos. Queridos, pouco tempo não foi, foram uns 6 meses mais ou menos. Nós estávamos fazendo o casamento deles, que eles eram divorciados, e novamente as alianças, Cássio levando a aliança, meu filho, junto com o Júnior, Elaine, eles participando da cerimônia do casamento, novamente. Reatando a aliança. Lembra disso, Beth? Estou exagerando em alguma coisa? Tem algumas lições que ela teve durante esse período, né? Ela comentou comigo de estar orando e ver chegando, né, na casa dela. Ela viu aquilo ali e disse, não quero saber disso não. Quando você vai para o seu quarto, você vai orar, você vai ver acontecer. Ela disse que dias depois, bateu na porta, ela foi abrir a porta do mesmo jeito que ela tinha visto aqui, não, com a mesma roupa. Tudo igual. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos olhando para o tamanho do problema. Nós temos que olhar, foi o tamanho do sacrifício que ele fez. Ele disse, está tudo consumado. Aleluia. Não há, queridos, não há obra das trevas que o Senhor não desfaça. Não há. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A palavra fala que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Kyrios, é o Senhor, é o maior. Então não tem maldição que não seja quebrada. Não tem pecado que não seja perdoado. Aleluia! Hoje, todos os dias eu levanto e vou trabalhar. Eu trabalho lá na chácara, fazendo biscoito e com pedaço. Levanta o meu pai. Aí vem deixar café para mim. Eu estou lá trabalhando, levanto bem cedo, no amanhecer do dia, e ele já levanta e vem deixar café para mim todos os dias. E eu fico olhando e agradecendo ao Senhor pela bondade dele. Então tu não olha para o tamanho do problema, tu olha para Jesus. Aleluia! Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Antes do Jackson sentar, eu chamar a Eliette, queria chamar os guris aqui, as gurias. O ano passado quase não fomos em Rio Branco, mas estava aquele tempo de piquete, estava tempo de interrupções na estrada, e foi muito complexo da gente viajar. E algumas pessoas disseram, John, tu não vai lá para Rio Branco, né? É muito perigoso. Eu disse, nem vou falar para Marta, né? Vamos igual o Senhor me deu uma fé, me deu uma certeza que eu tinha que chegar lá em Rio Branco, né? O Reinaldo estava junto, fomos lá, fomos de carro, né? Os irmãos emprestaram um carro que passasse ali pelos piquetes, e eu sabia que Deus queria trazer a restauração de toda a casa. A gente estava brincando aqui na janta que a coroa da Eliette no céu, ela tem a cabeça um pouquinho torta assim, porque está pesando a coroa. É muita glória, é muita joia aqui, porque ela ficou firme quando esse varão balançou. E um tempo que ele foi muito machucado, muito difícil, não vamos entrar aqui em nada disso, mas ela permaneceu firme. Mesmo quando os guris se afastaram, situações que eles passaram. Mas o Senhor permitiu no ano passado, de uma forma sobrenatural, eu creio que foi o tempo e o kairos de Deus, que nós estávamos juntos lá. Não conhecia mais, né? Conhecia o Júnior quando era desse tamanho, o Cássio, né? O Juninho não tinha esse status aqui, né? Não conhecia ainda a Miliane, né? Nem a Paula, mas naqueles dias o Senhor fez uma obra tão linda na vida de todos eles. Tivemos o privilégio, na última hora antes de pegar o voo, de batizar a vida do Júnior, né?
e da vida da Liliane. E tu trouxe ainda a tua mãe e a tua mana, né, que também ouviram o Evangelho, e né, Deus foi restaurando ali naquela piscina ali do Newton, né? E o Reinaldo tinha profetizado: ainda vamos ter batismo aqui, ainda hoje. Mas que horas? Nós estamos saindo às 2 da manhã, né? Ainda bem que os voos são bem tardes nessa região. Mas ali tivemos o privilégio de poder resgatar e cooperar nessa volta dele, na volta deles e na entrega dela. Foi tão lindo a gente conversar ali diante de Deus, e eu só estava me alegrando, não sabia se chorava, se ria, mais pela felicidade dos pais. E na mesma hora o Senhor tocando na vida do Cássio, tocando na vida da Paulinha, na oração, para acertar a vida, casamento. E nesses anos, só faz um ano, Deus fez toda essa obra. E hoje eles estão aqui, no retiro de casais. Eu estava louco para abraçar, para vê-los de novo. Esse é o nosso Deus. Hoje a mãe dela já foi batizada, né? Aleluia. Alcançando todo órgãos. Amados, esse é o nosso Deus. Tinha dias que pareciam tão tenebrosos, impossíveis do Jackson voltar. O Jackson se renovar no chamado dele, na obra do Senhor, dos filhos. Esse é o nosso Deus. Eu creio de todo o coração na palavra de Deus. Aleluia. Eu e a minha casa toda servirá ao Senhor. Não só filhos diretos, noras, genros, né? Netos, mas todo também contatos, como está sendo através aqui a tua mãe e a tua mana e outros. Você diz amém? Amém. A vida do pai do Jackson estava com outra mulher. A vida da mãe estava com outro homem. Deus foi falando para ambos. Se não me falta a memória, teve um dia que o teu pai disse assim para a mulher que ele vivia lá naquele lugar: hoje acabou, eu estou voltando para casa, estou te deixando, porque eu tenho que acertar minha vida com Deus. E nós, no término dos dias de jejum, nós fomos em Plácido de Castro. Os filhos, o Jânio veio de Roraima e fomos até, e lá é fronteira com a Bolívia, e nós o levamos lá para a Bolívia, nas lojas, e paramos, e a Janete, cheia do Senhor, né, disse: olha, nós não queremos lhe pressionar, só queremos que o Senhor diga assim: Jesus é Senhor da minha vida. Amém. E ele olhou e disse: isso é muito fácil falar, então fala. Mas para que eu vou falar? E ali o Jânio afastou um pouquinho, deixamos a Janete já, e começamos a interceder, né? E ele vai cair. Mas a gente estava ali como brasa, né? Amém. Se cair, a gente corre em cima. E ele conseguiu falar. Amém. E ele disse que depois que ele confessou que Jesus era Senhor da vida dele, ele disse que aonde ela estava, ele lembrava todos os dias: Jesus é Senhor da minha vida. Ele gosta de esperar é ir para a mata e passar a noite lá numa rede esperando a caça vir. E ele disse que aquilo ficava constantemente falando na mente dele. Senhor, nós queremos levantar nossas mãos e te dar glória nesta noite. A tua fidelidade, a tua misericórdia sobre cada um da casa do Jackson. Agora é a casa do Cássio, da Paula do Cássio. Eles tiveram um temor de Deus e tomaram a decisão na tua presença, de acertar a vida na tua presença e te convidar como o Senhor do casamento deles. Assim como o Júnior, assim como a William, em nome de Jesus, como somos agradecidos. Profetizamos sobre a vida das meninas, cada uma delas, cada um dos netos.
Senhor, há uma obra a ser completa em Rio Branco. E Tu está fazendo essa obra na vida de tantos irmãos, familiares que estavam afastados, desiludidos, desgarrados. Senhor, Tu vai trazer um grande avivamento de muitos voltando à comunhão, a serem discípulos, a serem curados de toda a machucadura que houveram. Mas Tu é Deus de poder. Nós confessamos aqui nessa noite: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nossa casa, nossa família, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Oh, Senhor. Algum testemunho? Obrigado por essa noite. Recolha e acolha essa fé. Você precisa caminhar em cima. Não é algo que acontece apenas automaticamente. Você precisa. Eu na minha casa. Agora me aproprio, Senhor. E eu quero ter uma vida transformada para ser sal e luz, como carcereiro. A esposa viu a mudança. Os filhos viram aquele homem endurecido se transformar num discípulo amoroso, pedindo perdão, lavando as costas dos apóstolos, tratando as feridas. Aquele homem que era orgulhoso, arrogante, agora a família viu a mudança, e por causa do testemunho eles se converteram. Assim na tua casa seja tu sal e luz, para toda a tua casa se converter. Você diz amém? Amém. Vamos encerrando essa noite com um lanche. Amanhã o café da manhã vai ser às 8h30. Conferir com os